Amados e queridos irmãos e ouvintes, nós estamos sempre fazendo esse convite a você, porque é um projeto 2020 para Israel, do Ministério Semear de Evangelização. É um convite muito especial, porquanto essa viagem é especialíssima. E se você tem sonhos de ir a Israel, tem sonhos de pisar naquelas terras, se tornar uma testemunha ocular de tudo que está registrado na Bíblia Sagrada, então este é o seu momento. Vai ser no mês de julho, isso mesmo, no mês de julho. E vamos através da Tropical Turismo, onde a seriedade, onde toda a segurança que emana dali, nos dá toda esta condição de realizarmos esta viagem. Então, a Tropical Turismo está na Rua 1, número 170. Você tem que ir até lá, dar o seu nome, e eles vão mostrar para você qual é a melhor maneira, né, de você, então, se organizar para esta viagem. Tropical Turismo, na Rua 1, número 170, ali no setor central. Tem um telefone à sua disposição, que é o 3224-9998. 3224-9998. Eu estou esperando por você. O tempo urge, meu querido. Então vai rapidamente, as vagas são limitadas. Já garanta o seu lugar. Não se preocupe. Israel é um passo de fé, mas tem promessas. Promessas de Deus, quando disse: abençoarei os que te abençoarem. Então, se você vai a Israel, você vai estar abençoando Israel, porque você vai estar investindo lá. E pode ter certeza que aquele que fez a promessa, ele é fiel para a cumprir. Queridos, quero falar de um assunto muito importante, é sobre o ativismo. O ativismo religioso. Um ativismo sem dependência de Deus é totalmente inútil. Vou repetir. Ativismo espiritual sem dependência de Deus é inutilidade. Sabe onde me baseei nisso? No Salmo 127. Porque uma das coisas que nós percebemos através do estudo da palavra de Deus, da busca das entrelinhas do registro de Deus para nós, que é a nossa regra de fé e prática, é que uma coisa que Deus sempre busca é que o homem volte a estar na sua dependência. Ser dependente de Deus, descansar em Deus, por ser Ele o provedor das nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós lemos nas Escrituras quando Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantas e quantas vezes nós encontramos o Senhor falando na Bíblia Sagrada: não vos inquieteis, porque estáis ansiosos quanto ao vestir, quanto ao comer, porque estáis inquietos. Todas são perguntas que o Senhor faz, nos fazendo entender que se não estivermos debaixo da dependência dEle, porque tudo vem dEle, Ele é o provedor de todas as coisas, Ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Se não estivermos debaixo da sua dependência, pode ter certeza absoluta, meu querido, amado irmão e ouvinte, pode ter certeza que vamos enfrentar dificuldades terríveis, baseado aqui no Salmo 127, onde o Senhor, o próprio título que foi colocado, diz que todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quer dizer, a obra é do Senhor. Se o Senhor não fizer isso, se o Senhor não edificar no sentido de fazer com que haja um verdadeiro lar, não está falando das construções, aí de paredes, tetos, nada. Ele está falando de edificação do lar. Edificação do lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão
trabalhos que edificam. Não adianta nada ter aí um grande palacete e não ter um verdadeiro lar dentro desse palacete. E só Deus é que pode edificar este lar. E ele continua dizendo, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, não vai adiantar absolutamente nada. Redes elétricas, muro bem alto, vigilantes por todos os lugares. Tudo isso pode até trazer uma sensação de segurança. Mas, na verdade, querido, a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não for a nossa fortaleza, não vai adiantar tudo que venhamos colocar para tentar trazer até nós uma sensação de segurança. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então não adianta o trabalho de construção, não adianta cercas elétricas, não adianta muros altos, trancas nas portas. O que o Senhor está dizendo é que tudo isso é inútil. Ele diz, inútil vos será levantar de madrugada, inútil vai ser repousar tarde, inútil comer o pão que vocês estão granjeando com toda essa labuta cotidiana, cheios de ansiedade, de inquietação. Tudo isso será inútil, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. São aqueles que confiam, são aqueles que estão na dependência, são aqueles que sabem esperar em Deus. Estão na dependência de Deus. Amados, falando deste ativismo, desse construir, deste tentar trazer segurança por conta própria, enfim, desse humanismo, o homem voltado para o próprio homem, aquilo que Deus está dizendo que penosamente estamos granjeando, mas que tudo isso se torna inútil se não estivermos na dependência dele. Amados, esse ativismo que nós contemplamos nos nossos dias é algo que pode levar ao fracasso terrível. Preste bem atenção, queridos, qualquer que se estribar, isto é, qualquer que firmar, que venha se assegurar ou se sustentar em seu próprio entendimento, terá derrotas e grandes fracassos. Eu volto a dizer, qualquer que se estribar significa firmar, qualquer que, se sustentar ou, quem sabe, se assegurar. Então, qualquer que se estribar, tendo como segurança o seu próprio entendimento, terá derrotas e fracassos. Isso nós encontramos aqui no livro de Provérbios, querido. Provérbios, no capítulo de número 3, nós encontramos isso, lá no versículo 5. Quando nos é advertido o seguinte, confia no Senhor de todo o teu coração. Isto é, esteja na dependência dele. Tenha consciência e convicção de que ele é o provedor, tudo flui dele. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes. Não tenha como segurança da sua vida o seu próprio entendimento. E aí vem o verso 6 aqui de Provérbios 3 dizendo, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele então endireitará as tuas veredas. Olha que coisa tremenda. E diz mais o verso 7, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amados e queridos irmãos, quantos estão estribando aí no seu próprio entendimento, naquilo que pensam, que sabem e que podem.
e não confiam no Senhor. Não estão na dependência do Deus Todo-Poderoso. Você pode até ter conhecimento, você pode até ter a capacidade de entendimento das coisas, meu querido, mas isso não vai levar você a lugar nenhum se você não estiver debaixo da dependência de Deus, confiando naquele que edifica, confiando naquele que é o sustentador de nossas vidas, aquele que nos mandou olhar para os passarinhos que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas ele os sustenta, ele os alimenta, dizendo que temos mais valor do que os pássaros. Olhar para os lírios do campo, aqueles que estão preocupados com a vida cotidiana. Olha os lírios. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como algum deles. Por quê? Nós vamos entrar na insensatez de construir novos celeiros e depois dizer para a nossa própria alma: descansa, folga, tens bens para muitos anos. É loucura. Amados e queridos irmãos, Deus quer que estejamos na sua dependência para realizarmos as coisas nele, para a glória dele, segundo a vontade dele. É chegar diante dele e dizer: Senhor, não há força em nós, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos em ti, porque tu és o autor e consumador da minha fé e o provedor da minha vida. A única coisa que sei, Senhor, é que nada sei. Qualquer que se estribar em seu próprio entendimento está fadado ao fracasso. Lembra de Israel? Quando entrou na terra prometida, com Jericó foi tudo bem porque estavam na dependência de Deus e fizeram tudo o que Deus lhes havia mandado e eles obteram grande vitória. Mas havia uma cidadezinha chamada Ai, e chegaram e Josué disse: olha, não vamos mandar todos os nossos soldados, arrume um grupo pequeno, porque a cidade é pequena, ela não vai resistir muito tempo. Não consultaram a Deus, não se colocaram na dependência de Deus e sofreram grande derrota. Voltaram envergonhados, fracassados. Sabe por quê? Porque deixaram de consultar o Senhor, deixaram de se colocar na dependência de Deus. Se o fizessem, obviamente não teriam marchado contra a cidade de Ai e não teriam voltado envergonhados, porque o próprio Deus diria que havia pecado no meio do povo, que precisava primeiro acertar as coisas perante Deus, para depois sim caminharem de vitória em vitória. Não te estribes, meu querido, no seu próprio entendimento. Não pense que você é capacitado bastante para formar o seu próprio caminho. Não entre nesse ativismo terrível que desgasta. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que tão penosamente granjeaste, porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. É isso que Deus quer, que a gente venha confiar e descansar nele. Outra coisa, qualquer que se fundamenta na ilusão de sua própria sabedoria ou no abuso do seu próprio poder, naquilo que ele tem em suas mãos, ele adoece e passa a sofrer, sabe de quê? De osteoporose. Osteoporose, o nome é até difícil. Isto é, os seus ossos vão doer dentro de você, meu querido. É algo assim tremendo. Mas aonde está isso, pastor? Tudo bem, eu posso mostrar para você. Olha o que diz o Salmo de número 32. Olha do que vai sofrer esse nome difícil. Osteoporose. Olha aqui no Salmo 32, no versículo 3 e 4. Davi disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, dores cruciantes, Davi sentia, estava se definhando,
porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sabe por que ele passou a sofrer todas essa problemática no seu físico, na sua alma? Porque ele se fundamentou, sim, na ilusão da sua própria sabedoria, no abuso do seu próprio poder, pecou como Batseba, ocultou este pecado, ficou aí aproximadamente, segundo os teólogos, mais de 2 anos ocultando o seu pecado, enquanto se definhava e os seus ossos se envelheciam, doíam por dentro. Não tinha mais como compor os seus hinos, nem tampouco pegar a sua lira e louvar a Deus. Do que adianta isso, meu querido? Do que adianta isso? Não adianta se fundamentar na ilusão de sua sabedoria ou, quem sabe, se estribar no seu próprio poder ou na sua condição financeira ou qualquer coisa que seja, ou na sua própria posição. O que Deus quer é que estejamos na dependência dEle, fazendo a vontade dEle. Todo ativismo doloso em nome de outrem também não gozará do céu, porque ele se torna um estelionatário espiritual. É o que diz lá em Mateus, sim, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, no versículo de número 21, está escrito: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Porque muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Em teu nome, em teu nome, em teu nome. Isso é estelionatário espiritual, é o que estão fazendo, usando o nome do Senhor, o nome de outrem. Esse jamais gozará os céus. Ele vai dizer explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Amados, preste bem atenção, esse ativismo sem a dependência de Deus, quando se estriba no seu próprio entendimento, pensa que sabe alguma coisa, ou aqueles que se fundamentam na sua ilusão aí de sabedoria, no seu abuso de poder, os seus ossos vão ficar como o de Davi. Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, dores cruciais, terríveis. Esse ativismo doloso, usando o nome do Senhor, esse não gozará da glória eterna. É um estelionatário. Então, o que eu devo fazer, pastor? Se colocar totalmente na dependência de Deus, querido. Porque Ele é que é o nosso sustentador, Ele é que é o nosso provedor, e tudo o que fizermos, temos que fazer para a glória de Deus. E se alguém quer se vangloriar, glorie-se nisso, diz o Senhor, em me conhecer. Portanto, o Senhor disse: buscai-me e vivei. É nele, querido. Fora dele, nada. Com ele, tudo. Portanto, não permita que os seus ossos envelheçam. Não permita que os seus ossos venham a te provocar dores cruciantes. Não permita que isso tudo aconteça por se fundamentar na sua própria ilusão de sabedoria ou de poder. Isso não leva a nada. Com Jesus tudo. Sem Ele, nada. Não adianta correr, levantar de madrugada, dormir tarde. Olha, comer o pão que penosamente estás granjeando. Tudo isso é inútil, porque o Senhor dá isso aos seus filhos enquanto eles dormem. Dormem confiante, sabendo que Deus é que é o provedor de todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te agracie
Coloque-se na dependência de Deus. Isso, e Ele vai endireitar as suas veredas. Até o nosso próximo encontro, se até lá Jesus não voltar. Fiquem com Deus.